Eu sou Beatriz Guarese, fundadora da Beats to Brands, e esse é o nosso podcast. Aqui a gente vai falar sobre construção de marca, sobre desafios, oportunidades e sobre evolução da carreira e do mundo. Tudo que importa é aquilo que interessa, que inspira, que vira assunto. Aquilo que impacta o nosso dia a dia, o nosso comportamento e o nosso trabalho. A nossa segunda temporada é uma parceria com a Pupila Brand Studio, uma plataforma que combina marketing e inteligência artificial para que as marcas e agências consigam criar conteúdos como imagens, vídeos e textos alinhados à identidade da marca, com velocidade, consistência e eficácia operacional. Comigo nessas conversas está o fundador da Pupila, Daniel Alencar. A gente convidou algumas das pessoas por trás das maiores marcas do Brasil e do mundo para falar daquilo que importa quando o assunto é inteligência artificial, na prática, no dia a dia, para cada um e para todos nós. No episódio de hoje, nós estamos com a Fernanda Saboia. Ela é diretora de Consumer Connections no grupo Heineken e uma das pessoas por trás de ações de marca que certamente passaram pela sua timeline. A gente está falando desde Eisenbahn no The Town, até um documentário na HBO Max patrocinado pela Amstel e o próprio Tiny Desk Brasil, que foi um grande surto na nossa vida, tem oferecimento Heineken. É uma empresa com diversas marcas, que fala com várias gerações em territórios que vão de música a futebol, passando por games e internet. Fernanda, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz de poder falar com você, poder entender um pouco do que acontece nos bastidores de tudo isso. Mas antes da gente começar, eu queria pedir, por gentileza, para você se apresentar contando qual que é a parte mais legal e qual que é a parte mais desafiadora do seu trabalho hoje. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, super Imagina. prazer estar aqui com vocês. Eu estou no Grupo Heineken tem 3 anos, né? Já fui de outras empresas, outras marcas, agências, e é um trabalho muito desafiador, porque hoje eu cuido de portfólio, então já vou começar pelo desafio. A gente precisa, né, trabalhar um portfólio de marcas, de cerveja, até de refrigerante, ready to drink, de uma maneira pensada para o tamanho, desafios, objetivos de cada marca. Então, acho que esse é o primeiro desafio. E o mais legal é que a gente trabalha com marcas muito amadas, né? Muito presentes na vida do consumidor, que tem muita relevância, então são marcas icônicas globalmente, inclusive. Então, é muito bom poder fazer parte dessa construção aqui no Brasil. Muito legal. E eu queria entender um pouco melhor essa lógica de portfólio. A gente estava conversando um pouco antes de como é que se organiza mesmo, assim, talvez não precisa ser organização mesmo, talvez a sua organização mental, estratégica. Como é que se organiza pensando nos diferentes territórios, os diferentes públicos de cada marca, quantidade de gente envolvida? Como que é, assim, um trimestre na sua vida, basicamente? Bom, as nossas marcas, nosso portfólio é organizado de forma a atender necessidade do consumidor, tudo parte dessa premissa, né? Então, a gente vai entender ocasiões, necessidades, e cada marca vai responder a um grupo de necessidades ou uma necessidade específica, e isso vai definir que territórios eu vou trabalhar, que público que eu vou ter para aquela marca, e isso é totalmente insumo para o meu trabalho, para o meu dia a dia, principalmente na parte de mídia. Né? Então, da gente entender isso. Quem patrocina um Tiny Desk? É Amstel? É Heineken? Não, é Heineken. Enquanto futebol, né, eu estou muito mais presente com Amstel, por exemplo, por conta de Libertadores, embora a Heineken tenha a Champions League. Então, você tem territórios mais definidos até globalmente em termos de propriedades que a gente trabalha, né, de patrocínios globais, e que definem um pouco mais o escopo de cada marca. Então, Heineken está no futebol, mas é um futebol europeu. Né? Não vai entrar num futebol aqui como um Brasileirão, que é uma coisa que a gente patrocinou este ano com Amstel e Eisenbahn. Então, a gente consegue diferenciar bem cada território, e mesmo num mesmo território, o que cada marca, qual é o perfil, qual é a identidade de cada marca, para a gente trabalhar bem. E nessa lógica de como é que vai segmentando, né? Como é que vai organizando as marcas, eu entendo que tudo parte do consumidor. Tudo parte do que vai fazer mais sentido para aquelas pessoas. Aí tenho 2 perguntas, responda na ordem que você preferir. Primeiro, quais você acha que são as particularidades do mercado brasileiro, do consumidor brasileiro, na hora de interagir com essas marcas? Se tem alguma coisa que vocês surpreendem de fato o global, se tem coisas que vocês têm que ser mais independentes, porque aqui funciona de tal forma.
E como é que mantém, como é que exercita esse conhecimento sobre o consumidor? Que acho que é uma coisa que todo mundo fala muito, né? Muda muito rápido, muda o tempo inteiro, não se sabe o que é trend momentânea, o que é de fato, né, uma coisa que vai ter impacto na vida das pessoas. Então, fico curiosa agora pra gente olhar como que é esse olhar pro consumidor mesmo, aqui, e como que vocês estão sempre se atualizando nisso. Bom, o mercado Brasil é um mercado gigantesco, né? A gente é um país, é um continente, se você comparar com a Europa, por exemplo, de onde a Heineken, marca Heineken vem, Amstel, enfim. Então, começa aí a diferença no sentido de que é um mercado muito grande, e cada região também com particularidades. Então, acho que o primeiro choque, na verdade, é entender tamanho Brasil versus mercados europeus. E a gente é um mercado muito cervejeiro também, né? O Brasil gosta de beber cerveja, é um mercado que ainda tem um percentual de cerveja muito elevado aí dentro da cesta de alcoólicos, né? Então, é um mercado muito prioritário, né, para a Heineken no mundo. E a gente precisa estar o tempo inteiro entendendo se esse comportamento não está mudando, o que a gente está entendendo. Então, a gente teve, com a chegada de Heineken, né, no Brasil, todo o investimento que foi feito, uma mudança de paladar para o brasileiro. Então, a gente trabalhou puro malte. Então, o brasileiro não estava acostumado a beber cervejas puro malte. Então, isso foi uma coisa que a gente introduziu. E o paladar foi se sofisticando. E hoje você tem uma fatia muito maior do mercado premium, que é onde a gente majoritariamente atua, do que no mercado de mainstream, de econômicas. Obviamente, mainstream continua sendo maior, mas você começa a ganhar uma fatia diferente e sofisticar o paladar do brasileiro. Então, isso é uma coisa que a gente acompanha sempre, acompanha tendências. A gente tem uma área CMI ali dentro super forte, que está o tempo todo acompanhando. Então, acompanhando hábitos de consumo, acompanhando preferência. Do ponto de vista de mídia, a gente também está sempre investigando o comportamento do consumidor, para onde está mudando, né? Então, TV aberta ainda é muito forte no Brasil, apesar da digitalização, apesar de streaming, é um ponto que, às vezes, o Brasil difere um pouco de alguns outros mercados mais maduros. Então, é um ponto que a gente está sempre em constante atualização, porque é isso que você falou, muda tudo muito rápido e a gente precisa estar o tempo inteiro no pulso aí do que está acontecendo. Você tem algum projeto recente, alguma história de qualquer produto, qualquer marca que você acha que ilustra bem esse momento de entendemos as pessoas, fizemos criativamente o que a gente achava, né, que melhor atendia e foi um sucesso ou minimamente foi algo que você se orgulha muito, assim, um dos projetos mais legais dos últimos tempos? Eu acho que posso falar um pouquinho do futebol feminino, né, e da pauta de diversidade de Amstel. Eu acho que Amstel é uma marca que é uma marca de Amsterdã, em que todo mundo é bem-vindo. Então, a marca é uma marca progressista, é uma marca que abarca esses temas de diversidade, patrocina a parada, né, já há bastante tempo. E a gente patrocina a Libertadores e de uns anos para cá a gente também começou a patrocinar a Libertadores feminina. E o debate sobre futebol feminino, por que não tem o mesmo peso, etc., foi uma coisa que foi ganhando muito peso, muita relevância. Então está cada vez mais em evidência. E aí esse ano a gente coroa isso, né, com o documentário que a gente vai lançar na HBO Max agora em outubro, e que não é só sobre futebol feminino, mas sim sobre lideranças femininas no futebol. Masculino, inclusive. Né? Então, você tem a Roberta, do Fluminense, você tem a Edna, que é árbitra, né, no futebol, e você tem a Tamires, que é do futebol feminino. Então, você traz sobre uma nova perspectiva esse ponto sobre o crescimento do futebol feminino e o crescimento do interesse nesse tema. Né? Então, é uma marca que está muito ligada também a essas pautas. Muito bom. Bom, eu poderia ficar aqui realmente explorando cada um desses. Eu tô me segurando muito para não perguntar de Tiny Desk, para não ficar sendo matemática. Sou muito fã, fiquei muito Pode feliz. Perguntar, não tem problema. Fiquei muito feliz. Acho que uma das coisas mais legais realmente é quando as marcas conseguem pegar a sua imagem, o seu peso, a sua credibilidade, para não só oferecer para as pessoas algo que elas desejam muito, ou às vezes apresentar para as pessoas o que elas nem sabiam que iam gostar. E eu acho que isso é muito legal também, né? Ter esse lugar de equilibrar mesmo o que a gente percebe
pô, isso é um movimento, quero entrar ali, ou isso nem é uma conversa, mas deveria ser, e eu vou, né, fazer com que ela seja. Acho que é um poder muito grande, uma responsabilidade mais ainda. E espero que uma diversão também. Não, super. Eu acho que isso é muito válido para todas as pautas que a gente traz, ligadas à diversidade, né? Ligadas a pautas que são importantes, propósito de marca, porque isso, às vezes, é uma coisa muito incipiente e que a marca dá luz e isso, de fato, passa a ter mais relevância para o nosso público. Então, ou a marca está apoiando o movimento que está acontecendo, né? E faz parte disso. Você cria um movimento, Você né? cria, mas também, como o próprio Tiny Desk, é um projeto que sempre foi muito amado por um nicho pequeno ali, no sentido assim, a gente via o burburinho, já traz o Tiny Desk para o Brasil, é um público grande que consome, mas não é a massa ainda, né? E quando a gente traz isso vira um produto para todo mundo, no YouTube, né? Então, isso passa a ser um produto que sai só daqueles super fãs para estrear para todo mundo. Eu realmente poderia ficar falando de marcas, projetos, de como as coisas são feitas, porque, de novo, assim, é realmente um privilégio muito grande ter acesso a uma das pessoas por trás de tudo que a gente vê acontecendo. Mas a gente se propôs a fazer uma temporada sobre inteligência artificial para trazer esse tema para a conversa com pessoas que podem realmente trazer para a gente como é que ele está acontecendo na prática. Porque a gente sabe, acho que, assim, se sabe muito bem o quanto nos últimos ano e meio, os últimos 2 anos, têm sido invadidos por como a inteligência artificial vai revolucionar a nossa vida, o nosso trabalho, as marcas, o consumo, não sei o quê. Queria que a gente começasse a entender realmente como isso está acontecendo na prática. Então, minha primeira pergunta para você é como a inteligência artificial faz parte já do seu dia a dia e do seu trabalho? Bom, esse é um tema extenso, tem muitas caixinhas aqui, né? Então, acho que tem desde do mais básico, então, de você ter, por exemplo, um copilot ali imbuído no seu dia a dia, que vai fazer o resumo da reunião, né? Vai ajudar com uma ata, que eu particularmente uso bastante quando a gente, por exemplo, não consigo entrar numa reunião, vou ver a gravação, eu já uso ali o resumo, já vejo quais são os temas. Então, isso é a parte mais básica, né, e que a Heineken tem investido para as pessoas utilizarem, para a gente entender como ser mais produtivo. Dentro do marketing, a gente tem várias oportunidades. Então, assim, acho que do ponto de vista de mídia, eu acho que isso já é mais amadurecido no sentido que a gente sempre usou muita automação para compra de mídia, para modelos de Media Mix Modeling, por exemplo. Então, a gente tem uma plataforma hoje que a gente chama de Allocation AI, que a partir do que a gente investiu no passado, ela vai projetar para frente, vai sugerir como que a gente deveria estar investindo. E acho que a grande mudança foi a questão da AI generativa, muito para a imagem, para a criação, né? Que acho que para o marketing, aí sim, acho que é um ponto além, né, de virada ali do que a gente tem possibilidade de fazer. Então, dentro do Grupo Heineken, obviamente, a gente tem global liderando muita coisa também para ser desenvolvida, para descer para os países, mas a gente também tem iniciativas locais e a gente começou a trabalhar muito com as nossas agências, muito pensando onde que eu poderia ter mais eficiência, mais produtividade em processos internos. Então, por exemplo, um filme, vou fazer um filme, um TVC, né, que a gente chama. Eu geralmente tinha o que a gente chamava de monstro antes, né, que a gente produzia ali um mock-up para dar uma ideia do que era o filme. Mas ainda não era o filme, eu não podia necessariamente testar isso ainda, né. Hoje, eu consigo produzir esse mock-up com AI, que já é um pré-filme, né? Então, eu já consigo dar uma ideia muito boa do que é a proposta de roteiro, do que é o produto final, e eu já consigo testar isso com o consumidor. Então, eu já ganho um tempo ali de teste, né, de prototipagem, enfim, que é muito valioso dentro do nosso processo de produção de uma campanha. Agiliza muito. Eu não preciso fazer uma primeira versão do filme para depois entrar em teste e depois ter que fazer ajuste. E você economiza também, porque você não precisa investir ainda no filme, você pode fazer esse teste antes, né? Então, isso abre possibilidades, tanto do ponto de vista de maior otimização de investimento, quanto de ganho de tempo, agilidade, para você conseguir colocar no mercado. Então, hoje, a gente está olhando muito para essa frente de onde que eu consigo trabalhar, seja um pré-filme, sejam imagens mesmo, que a gente possa utilizar
no primeiro momento mais interno, mas depois também para fora. Eu até ia te perguntar, quais mídias, quais canais você acredita que a gente está mais perto de receber isso como o resultado que vai para fora mesmo? Eu acho que quando a gente fala do digital, da parte estática, ali, de social, eu acho que é mais fácil, né? São conteúdos mais rápidos, mais consumíveis, que não exigem necessariamente uma produção muito elaborada. Na hora que a gente vai para um TVC, que vai para a TV, vai para um cinema eventualmente, aí você tem um cuidado muito maior de produção, né? Mas acho que isso também varia muito de estatura de marca. Você tem marcas hoje, não dentro da Heineken, mas fora, já produzindo inclusive TVCs. Você entra em outra seara, né? Se o produto final tá bom, você tem críticas de você não estar contratando atores, por exemplo, aí você entra em outras questões. Hoje a gente está produzindo muito mais internamente ainda do que como produto final, né? Mas para produto final, você também tem possibilidades de não substituir o processo, mas de aprimorar. Você pode, por exemplo, editar, você precisa trocar o rótulo naquele produto. E são coisas mais fáceis do que você ter que fazer um reshooting, por exemplo, né? Uhum. Você já teve, nos últimos tempos, alguma experiência início, meio e fim completa mesmo, que consiga ser comparável com como era feito antes, início, meio e fim, para dizer às vezes em quais etapas do processo você acha que está o maior, o maior encantamento mesmo, o maior entusiasmo, e talvez etapas do processo que, tipo, putz, aqui a gente tentou e a real é que é melhor fazer como era feito antes mesmo. Sim. O filme de Eisen recente, ele não foi produzido com AI, né? Mas as etapas internas, essa questão do monstro, etc., foram. E foi impressionante. Foi ali que a gente viu assim, nossa, é um ganho muito grande, né? De produtividade. O produto é bom, né? Não bom o suficiente ainda para ir para fora. Mas para essas etapas internas, ele é muito bom. E onde a gente está vendo que ainda não está lá, essa questão de embalagem. Então, para a gente, existe um processo que a gente chama de rotoscopia ali, que tem a ver com a questão do produto, de como que você altera o produto. E a gente esperava substituir, mas hoje a colocação do produto ainda não é tão natural. Então, a gente ainda não sabe se a gente vai conseguir chegar onde a gente gostaria. Então, ainda tem algumas coisas que a gente precisa pilotar, refinar, mas isso também é um processo, né? A gente está no início de uma jornada. Mas você como, vamos dizer, o lugar onde gostaria de chegar, à medida que as ferramentas avançam, você imagina cenários onde o caminho inteiro é feito via inteligência artificial? Eu acho que dependendo do produto que você queira final, dependendo da marca, sim, acho que é possível. Eu acho que depende, né? Tem marcas que têm produções mais cinematográficas, que aí eu acho que é um outro perfil, eu não acho que aí é o caso de AI. Mas eu acho que para conteúdos mais curtos, para marcas com menor orçamento, eu acho que faz muito, muito sentido isso acontecer. E além de outras aplicações, você tem aplicações até de insights também, de design, como que você também já faz aplicação de marca seguindo guide, para você não ter que também gastar tempo com isso. Então, acho que tem muita coisa ainda, muita oportunidade, até antes de você falar de produto final, né? Fernando, uma dúvida que eu tenho, que a gente até conversou bastante no processo de entender como funciona na prática, é que a gente sabe que as ferramentas, elas evoluem cada vez mais rápido. Existe o que a ferramenta consegue ou não consegue fazer, mas existe também muitas questões corporativas em volta do aproveitar o máximo que uma ferramenta consegue ou não consegue fazer. Eu imagino que exista, por exemplo, a empresa como um todo estar mais ou menos aberta a investir nisso. A liderança, né, ser mais, convidar mais isso para os processos. Como apresentar isso para um time que às vezes pode estar meio receoso de, peraí, mas isso aqui eu fazia ou não fazia. As próprias agências estão meio sem saber, né, por onde começar. E eu acho que você falou muito naturalmente, assim, eu incentivo as minhas agências, eu tenho trabalhado com as agências. Queria entender também um pouco desse lado das pessoas e das organizações todas envolvidas em usar cada vez mais a tecnologia para otimizar o que a gente está entregando. Sim, sem dúvida, tem que partir da liderança, né? Esse drive, essa abertura. A Heineken tem esse objetivo de ser super conectada, de ter tecnologia imbuída, né?
por uma questão de eficiência, por uma questão da gente ter uma vantagem competitiva. Então, a gente tem uma área super forte, né, de tecnologia, então isso faz parte da onde a gente quer chegar. Então, naturalmente, a gente abraça AI para a gente trabalhar, para a gente, enfim, ver como que isso pode modificar nossos processos. Então, acho que do ponto de vista do primeiro passo, né, é liderança. Acho que tem um outro ponto que é, sim, capacitação de time. E eu acho que não é só um ponto sobre o time estar aberto ou não, porque eu acho que a gente não vai ter opção. Eu acho que ou você aprende a trabalhar com AI, ou de fato você será substituído pela AI. Né? Porque é uma coisa que vai ser que nem você, mexer no Excel, é uma competência básica. Então, acho que tem um ponto sobre capacitação dos times de como utilizar. E aí, dentro de marketing, especificamente, e processos criativos, eu acho que tem uma habilidade que vai precisar, uma parte mais técnica que vai precisar ser desenvolvida, que é como que você faz o prompt, né? Porque não é assim, eu quero fazer um filme. Tá bom, em que cenário esse filme tá? Como é que é o personagem? Qual é o mood? Qual é o estilo? Vai estar segurando alguma coisa? Vai estar vestido como? Então, tem uma parte muito descritiva e de prompt, né, que ninguém está acostumado a fazer. Né? E hoje você tem criativos em agências, inclusive, se especializando nisso. Então, é uma discussão. A gente quer trazer essa competência para dentro, a gente vai trabalhar com agências. Então, acho que isso são discussões que as empresas precisam ter sobre como que elas querem fazer isso. Se querem internalizar, se não querem. Mas internalizando, eu acho que tem esse desafio, que é hoje dessa competência que não é comum e não é trivial. Queria aproveitar esse gancho e te perguntar assim, o que você acha que do ponto de vista de mindset, organização, especialmente time, e própria estrutura e processos, qual é a oportunidade de ganho que a gente tem? Ou como a AI pode influenciar numa nova forma de se trabalhar marketing? Eu acho que traz um desafio de você mudar a mentalidade para trabalhar muito mais no espírito de startup, de testar, de pilotar, né? De você aprender de fato uma coisa nova. Tem um ponto de agilidade. Eu acho que com o ganho, né, de velocidade de produção, de eficiência, etc., eu acho que tem um desafio, não um desafio, mas uma oportunidade, né, de como que você trabalha de forma mais ágil, para você aproveitar uma tendência, para você colocar para fora um produto mais rápido, uma campanha. E isso traz acho que um overload maior para times de marketing no sentido de muita velocidade. Você coloca na rua, você já sabe, já pega o insight, já volta. Então, acho que tem uma mudança de como encarar os processos, em vez dos tradicionais, leva X meses para fazer uma campanha, né, um processo. Mas também que vai exigir uma reflexão do tipo, tá, mas eu preciso estar nessa velocidade o tempo inteiro, ou eu também preciso pausar e aprender, né? Então, acho que esse vai ser um dos desafios aí com AI. Eu queria puxar sempre a sardinha assim, pro lado do branding, que você falou uma coisa quando você estava falando de prompt, que é uma coisa que me pega muito. Que sempre que tem essas conversas sobre tecnologia, inteligência artificial e tal, sempre parece que a estratégia de marca, ou você ter profundidade mesmo de estratégia, sabe? Investir tempo em estratégia, desde aquilo que a gente estava falando no início, de quem é esse consumidor, quais são universos possíveis e tal, parece que isso vai ficando acessório, entre aspas. Isso vai virando uma habilidade mais substituível até pela qualidade do prompt ou pela sua capacidade de usar ali uma ferramenta que vai entender todas as marcas do mundo e tudo que já foi escrito sobre estratégia de marca no mundo e vai te devolver aquilo. Isso é um lado. Mas existe um outro lado que, como você falou, eu quero fazer um filme. Não é qualquer filme. E não só é um bom filme, mas é um bom filme de Heineken, ou um bom filme de Amstel, um bom filme de Eisenbahn. Como é que você vê, assim, especialmente tendo marcas diferentes, né, como amostra, como é que você vê essa necessidade de entender mais para traduzir melhor cada uma dessas marcas? Para não ficar genérico, para ficar consistente com
o que é aquela marca. Então, quais são processos, habilidades, ou às vezes até um mindset mesmo que tem que ser cultivado para não perder o pensamento e a estratégia de marca de vista? E num cenário onde todo mundo está conseguindo fazer conteúdo mais fácil, né? Sim. Então o volume aumenta pra caramba. Eu acho que a pergunta da Bia é legal nesse contexto, que é num cenário onde está todo mundo criando mais conteúdo, como a gente traz o elemento marca para como é o fator de diferenciação, fator de geração de negócio. Eu acho que não necessariamente a estratégia vai ficar em segundo plano, pelo contrário, ela é um insumo. E dentro de AI, você vai poder ter agentes especializados super na estratégia daquela marca. Mas tudo depende da qualidade do input que você coloca, né? E do quão capacitado você está. Então, hoje, eu não posso pegar dentro da Heineken e usar o chat GPT e colocar material confidencial lá dentro, porque eu não tenho um contrato, eu estou vazando informação, mas assim, a partir do momento que você tem isso dentro da empresa, né, seja o ChatGPT, seja o Gemini, seja qualquer o Copilot, qualquer outro produto, e você desenvolva isso mais customizado dentro da empresa, para aquilo ser um receptor de todas as informações que você passou anos desenvolvendo, né, de estratégia, de histórico, de design, de branding, você vai ter um agente incrivelmente capacitado de fazer uma coisa mais customizada, ou de ditar estratégias mais customizadas e também produtos criativos mais customizados, né? Então, a gente não tem noção ainda, a dimensão do que AI vai poder fazer, né? De forma muito mais rápida que a gente. Então, eu acho que tem um papel dos times de como que você trabalha muito bem a qualidade desse input e aprender como você extrai da melhor forma esse output. Que aí é isso, é o branding, é o que precisa refinar, para onde que eu vou direcionar. Então, sim, todo mundo pode produzir conteúdo, mas nem todo conteúdo vai ser bem sucedido, né? E até teve o caso daquela da apresentadora, Maísa Maiô, não? Da Marisa Maiô. Maísa Aham. Maiô. Que estourou, foi um sucesso, mas não era só porque era de AI. É porque o conteúdo era bom, o texto era bom, tinha ali um insight interessante, um time legal de piada, né? Então foi como ele construiu, todo mundo teve acesso, mas foi ele que fez, né? Então eu acho que é isso que vai diferenciar marcas, que é como você vai ser capaz de utilizar, né? Seja com as suas agências, por exemplo, as agências que vão estar mais capacitadas de fazer isso. Então acho que esse vai ser o grande diferencial. Então, o que eu estou entendendo é que como o mindset mesmo, como cultura, é menos sobre como aquilo foi feito e mais sobre a qualidade do resultado final, no sentido de insight, timing, consistência, conexão com o consumidor, enfim. Acho que vai ser muito. Acho que a criatividade não perde tanto assim o papel, sabe? Porque eu acho que do ponto de vista de insight também vai ficar comoditizado no sentido de que todo mundo vai ter acesso às mesmas tendências, O mesmo os deep mesmos dados de research mercado, funciona as para todo mesmas mundo, coisas. né? Então, não acho que é aí necessariamente que vai estar o diferencial, mas em como você estabelece a criatividade em cima disso. Que aí talvez seja algo mais original do que uma AI vai conseguir gerar. É olhar para os mesmos dados e ler o que ninguém está lendo. Exatamente. Acho legal essa temática, né? Você até falou do prompt e dos agentes, assim. Acho que nesse mundo de inteligência artificial tem dois grandes layers, né? Tem um layer dos modelos fundacionais, layer dos modelos de aplicação, que utilizam os fundacionais dentro de uma camada de especialização, que é um pouco do que a gente está fazendo. Então, isso que você desenhou é exatamente uma visão aqui de... Imagina que dentro de uma plataforma você vai ter todos os produtos da Heineken, com todas as mensagens chaves do que aquele produto precisa passar. Amstel 0, preciso trabalhar esse atributo. E eu tenho lá as personas. Então, tudo que é base de informação, você tem ali cadastrado essa base de conhecimento. Na hora que eu vou criar uma peça, é exatamente aí o criativo que vai entrar. Porque senão eu faço 25 peças iguais, se eu não dou nenhum input diferente. Meu calendário de comunicação ele é exatamente o mesmo. Mas
E aí eu acho que o papel da pessoa, como você estava falando, ela se torna muito importante, assim, como é que eu pego o gancho do que está acontecendo ali, naquele momento, como é que eu conecto o meu festival, a minha ação com o valor da marca e torno aquele momento único, mas sem precisar fazer toda a parte mais básica de trazer aquela mensagem, trazer o tom de voz, porque garantindo que de uma certa forma está tudo lá já. Eu acho que essa é uma visão da onde eu acho que a gente caminha, assim. Até queria te ouvir no sentido de o quanto isso, de novo, mexe com o perfil por exemplo, das pessoas que trabalham lá. Sim. Não, sem dúvida, acho que é para onde as coisas estão se caminhando, né? Se encaminhando. E eu acho que muda bastante o perfil, porque é menos sobre você conseguir brifar uma agência para extrair a melhor ideia, para depois você dar o feedback, refinar, e você ter algo muito mais iterativo ali, né? Real time, e que é diferente, não é um debate ali intelectual entre você e a agência do qual caminho melhor, né? Mas é você programando no final do dia uma ferramenta para gerar o que você acha que você precisa, né? E faz os dois e testa, né? Faz os dois testes também, fora isso, né? Então, você consegue iterar muito mais rápido, você consegue testar caminhos diferentes, mas acho que tem o ponto do, assim, beleza, eu estou gerando produtos. Será que o debate também não é importante em alguma medida para alimentar isso e você ter caminhos talvez mais originais, né? Então, acho que aí a gente não sabe ainda, né? Acho que aí é o que a gente vai descobrir. Eu não quero ficar abstrata e conceitual, por isso que eu vou tentar ao máximo usar exemplos práticos, mas especificamente nessa conversa com você, uma das campanhas que mais me chamou a atenção recentemente de Heineken, inclusive a gente falou sobre na Beats também, foi o Social of Socials, que é essa chamada para conexão no mundo real. Esse entendimento de que as pessoas estão precisando se conectar umas com as outras. E essa chamada, é muito engraçado a gente observar o mundo meio de fora, assim, e ver que existe esses dois lados. Existe um lado de extrema otimização e produtividade e até mágica mesmo. Eu não quero deixar a IA só técnica. Eu acho que tem muita coisa, muita energia, muito entusiasmo naquilo que às vezes não é real e não tem pretensão de ser. Por outro lado, existe uma coisa de autenticidade nas redes sociais, essa coisa mais, o conteúdo mais caseiro, mais autêntico, mais brain rot, mais, enfim. E a gente está falando de marcas que estão, talvez, bem no meio disso, porque elas estão se aproveitando, elas estão usando cada vez mais o melhor que essa tecnologia pode oferecer, só que criando e se conectando muito com experiências, de novo, muito humanas, muito reais, muito autênticas. Então, a minha dúvida, eu acho que o triplex alugado na minha cabeça é esse, assim. E não só pensando em hoje, mas pensando no futuro. Assim, por isso que eu, de novo, não quero ficar filosófica. Pode usar exemplos práticos, se quiser. Mas a gente está falando de um futuro em que a tecnologia nos ajuda a criar autenticidade e, tipo, ela é essencial no conectar de verdade com as pessoas, ou eu vou seguir conectando com as pessoas apesar de uma quantidade de processos de tecnologia por trás. Tu entende? Eu entendo, essa é uma pergunta difícil. Não precisa ter resposta, acho que eu tô pensando em voz alta, sim, porque sim. é o ambiente para isso também. Porque eu acho que, de novo, não só a marca trouxe e tem trazido essa conversa, ela mesma, né, naquilo que a gente falou, será que é uma conversa que as pessoas estão tendo, ou será que é a conversa que elas precisam ter? Mas são marcas que, no seu histórico, sempre foram muito ligadas a eventos ao vivo, experiências, o surpreender, o conectar, né, o próprio momento de socialização. Então, como é que a gente olha para isso como um todo na estratégia e não só nos momentos de execução? Eu acho que assim, a gente é muito pendular, né, nos momentos que a gente vive, da hiperconectividade, daqui a pouco de você querer ficar mais off, acho que tem momentos, né? A gente está vivendo um momento hiperconectado e de menos socialização em algum grau, né? Mas você vê também o contramovimento das pessoas sentindo falta disso, querendo estar mais offline.
Você vê a Gen Z com uma preocupação com uma superexposição de tudo você, né, ser cancelado, virar um meme, enfim. Então, a gente está vendo também outros movimentos que resgatam um pouco essa conexão mais ao vivo, mais desconectada. A gente, no ano passado, lançou o Boring Phone, a gente fez uma festa que você não podia entrar com o celular, e todo mundo estava se estapeando porque queria participar, né? De você viver um momento ali desconectado, mas de profunda conexão. Então, acho que para a marca, isso é muito importante, porque a marca, ela tem tudo a ver com isso, em gerar conexões. E você hoje ainda não bebe uma cerveja virtualmente, né? Então, é Porque a importante. pior ideia que inventaram foi o happy hour virtual, gente. Não tem nada mais anticlímax. Não, você ainda, pelo menos uma pergunta, você ainda tá bebendo uma cerveja física, né? O Sim. problema é você tá num outro estágio. Total. Mas, então, eu acho que existe uma necessidade humana de você estar com outras pessoas, você ter uma conexão de toque físico, de você estar interagindo, que eu não acho que ela vai embora, né? Então, acho difícil a gente perder isso, mesmo com toda a conectividade. A emoção de você estar ao vivo num show, né? De você estar num bar com seus amigos, trocando, você não consegue substituir isso. Então, acho que sempre vai existir e talvez exista até como uma fuga do mundo hiperconectado, né? E acho que a gente vai estar lá para promover esses encontros. Eu queria fazer um paralelo a isso, entrando num tema de personalização. Acho que ninguém duvida que quando a gente fala de futuro do marketing, personalização entra como uma das principais, vamos dizer, fronteiras, assim. Mas a personalização, ela acaba na capacidade de você gerar conteúdo personalizado, né? O que, de alguma forma, a AI consegue ajudar no sentido de regionalizar, até no nível individual, mas vamos passar por questões mais básicas, assim, cidades diferentes, regiões diferentes, idades diferentes, às vezes negócios diferentes, você está falando de um mundo B2B. E aí, você tem uma temática de que você está fazendo isso artificialmente, assim. O que e a pergunta ela é mais filosófica, mas o que é mais humano, na sua visão? É retratar a foto das pessoas, e mesmo que eu não consiga personalizar essa comunicação, eu vou provavelmente ter uma foto para comunicar a todo mundo, ou a gente conseguir artificialmente criar personas ali que se identificam melhor com cada um, enfim, pela régua de segmentação que você estiver usando. Eu acho que a gente está se acostumando cada vez mais em ter experiências personalizadas. Não quer dizer que todas as marcas vão trabalhar a personalização um a um, enfim. Eu acho que depende muito da estratégia de cada marca e de como você vai fazer isso. Acho que a AI facilita, porque você pode, por exemplo, gravar um filme e você pode gerar 5 diferentes versões, cada uma com um sotaque específico, por exemplo, né? E que fica mais interessante para aquela região. Obviamente, quando você está falando de uma pessoa conhecida, um ator, vai causar um estranhamento, né? Então, eu acho que vai estar muito nessa sensibilidade criativa, talvez, e de entender também essa relevância, para entender quando que é necessário, quando que não é, quando que faz sentido de uma forma mais natural ou não. Mas eu não sei se as pessoas vão se incomodar da questão de ser automatizado e ser AI se estiver entregando valor para elas. Então, hoje, coisas que me irritam, Fernanda, né? Você liga para um lugar que você já tem cadastro, você já sabe, você recebe as mesmas perguntas, você tem que fazer tudo. Então, assim, cara, eu não me importo, eu compartilho meus dados. Então, uso os meus dados Ao meu favor. a meu favor, para ser mais ágil o atendimento, para me oferecer uma coisa que faça mais sentido para mim. Mas eu tô no 1% da sociedade, não é uma coisa ainda comum para todo mundo. Tem gente que fica mais incomodado, nem todo mundo gosta do chatbot. Eu adoro chatbot, gente, eu acho o máximo, porque tô ali resolvi, óbvio, quando ele é bem feito. Mas tem gente que não gosta, que tem a necessidade de falar com um atendente. Então, eu acho que existe uma questão de pacing da mudança. E a gente vai precisar entender
quem é nosso público-alvo e o quão avançado ele está ali e se a gente quer ajudar a acelerar isso, como que a gente vai trabalhar, né? Então, volta para o ponto de você entender quem é seu consumidor, né? O que ele está buscando. Eu amei que a gente já voltou pro início, porque o meu gancho ia ser justamente, tá, deixa eu amarrar aqui agora. A gente poderia muito, assim, continuar conversando, seja filosoficamente, seja de forma prática. Mas eu queria, pra gente fechar essa conversa, trazer, a gente começou falando, né, de consumidor, de marcas, de projetos, seguiu realmente para esse nosso papo sobre inteligência artificial, mas eu queria fechar falando diretamente com você, como uma pessoa que eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo admiram, têm como referência, né, não só pelas marcas que você trabalha, com que você trabalha, mas pela carreira que você construiu. Primeiro, ainda nesse nosso universo de inteligência artificial e de futuro e medos, anseios, entusiasmos, empolgações, como que você tem se preparado para o futuro? Como que você se desenvolve, como que você aprende, como que você lida, às vezes, com ansiedade, enfim. Bom, tá uma época difícil de não ficar ansiosa, né? Eu até que não tô tanto, mas eu acho que, para mim, com o AI, né, eu tenho procurado entender mais sobre o assunto, usar no meu dia a dia. Então, obviamente, uso para coisas básicas já do meu dia a dia. Mas eu tenho tentado conversar muito com pessoas que estão estudando mais profundamente o assunto. E essa troca, para mim, é onde eu consigo entender melhor e adquirir mais conhecimento, assim. Mas eu acho que ainda tem muita coisa para se desenvolver. Eu acho que tem um ponto sobre o tipo de trabalho que você faz, se te exige acelerar mais ou não. Mas eu sempre fui uma entusiasta de tecnologia, automação, e eu gosto muito de pensar em como eu posso ser mais produtiva, mais eficiente. Assim, isso sempre me guiou. Então, para mim, AI é muito natural nesse contexto de como que eu vou seguir. Então, assim, tem coisas que eu uso AI direto para... vou estruturar o roteiro da minha apresentação. Eu uso AI. Vou, sei lá, preciso fazer um resumo para mandar para um stakeholder interno. Eu uso AI. Então, tem coisas que eu uso ali que são muito práticas de dia a dia. Preciso me preparar para uma reunião. Faço a pesquisa, uso AI. Que isso, você ganha muito tempo, né? Mas eu acho que tem umas coisas mais práticas, assim, de você ter programações mais recorrentes de tarefas que eu quero muito ainda aprender e desenvolver, né? Então, isso ainda está no pipeline. Então, acho que o seu principal ponto de desenvolvimento é você mesmo usar. Você tá sempre usando aquilo para saber, enfim, talvez até como você se sente em relação àquilo, antes de tornar isso um grande processo, uma grande ferramenta de agora temos que implementar isso. Não, talvez você tá confortável primeiro. Eu acho que tem... Na Heineken a gente está seguindo, independente do meu conforto ou não. Então, a gente está, como empresa, né, investindo e seguindo. E eu tô aprendendo, eu tô ajudando a liderar e aprendendo ao mesmo tempo no processo. Mas eu acho que, pessoalmente, né, independente do que a Heineken está fazendo, são coisas que eu gostaria de me desenvolver, porque, cara, isso vai me ajudar muito. Eu gostaria de ter um agente de AI lendo todos os e-mails da escola do meu filho para me dizer o que eu preciso fazer, entendeu? Então, isso já é possível. Então, acho que tem outros caminhos que podem ser explorados também. Não, você super já começou a responder essa pergunta, mas eu vou te fazer porque a gente vai fazer para todo mundo. E a gente quer ver as respostas que vão surgir. Se você pudesse criar uma ferramenta de inteligência artificial para facilitar o seu dia a dia, o que ela ia fazer por você? Ai, nossa, mas aí tem muita coisa. Gerenciar minha agenda toda, gente, já é um ponto. Mas, assim, eu acho que ler e responder e-mails, por exemplo, e até, não sei, tem reuniões que, de repente, eu não preciso estar, sabe? Que eu preciso estar como ouvinte, ou eu preciso ter um input muito limitado ali, ter um clone meu que poderia, né, estar em reuniões menos estratégicas só para absorver, para mim seria maravilhoso. Então, se você pudesse criar uma ferramenta de inteligência artificial, ela seria um clone no Seria um avatar. Imagina 20.
Não, então, presente em todas as reuniões ao mesmo tempo. vai ser maravilhoso. Mas isso vai ser possível, gente. Claro, claro. Aí, pra gente fechar, esse podcast ele chama Tudo Que Importa e ele tem esses dois lados, assim, né? Não só a gente falar de conversas muito importantes hoje, mas a gente trazer coisas que são importantes, enfim, para quem está conversando e para quem está ouvindo. E aí, nessa temporada específica, já que a gente está trazendo pessoas que são referências no mercado, e eu tenho certeza que você está sendo ouvida por pessoas que sonham muitas vezes, que almejam em trabalhar com você, trabalhar para você. O que você acha que mais importa no desenvolvimento profissional de alguém hoje? Eu me sinto muito, muito lisonjeada, gente. Pois, por favor. Eu acho que essa capacidade de aprender rápido. Para mim, isso é a chave, assim. Acho que foi isso que me ajudou durante a minha carreira. Eu me joguei em posições que eu nunca tinha tido experiência, que era de outro setor, que eu nunca tinha feito. Mas fui lá, cacei, aprendi rápido, pesquisei, consegui me adaptar. Essa adaptabilidade, né? E eu acho que no mundo que a gente vive hoje, que é isso, que você aprendeu há 2 semanas atrás, já não vale mais. Se você não tem essa capacidade de aprender muito rápido, é muito difícil você conseguir avançar, né? Você se desenvolver com a velocidade que a gente está precisando hoje. Então, acho que para mim essa é a competência principal. Perfeito. Muito obrigada. Acho Obrigada a que vocês, gente. a gente conseguiu passar pelo que a gente tinha se proposto, que era falar Super. de inteligência artificial, mas eu consegui ter a minha diversão também, entendeu? Que é falar de marca, falar de referência, falei de Tiny Desk. Acho que coloquei todos os meus pensamentos intrusivos. Pauta principal era o Tiny Desk, gente. Sim, não queria dizer Na nada. verdade, o podcast era tudo, mas era o Tiny Não, tô Desk o motivo Tô final. brincando, imagina. Fernanda, obrigada, tá? Obrigada pelo tempo, pela generosidade, Obrigado. por ter dividido com a gente não só os bastidores dessas marcas tão legais, mas também aquilo que você acredita e como você trabalha. Imagina, obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo à Pupila, obrigado por aceitar o convite. Obrigada.